Olá, eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento você já se sentiu desconfortável quando alguém lhe fez uma pergunta e outra pessoa respondeu por você? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Em um vídeo anterior, nós falamos sobre a importância da autonomia, a diferença entre autonomia e independência. A importância de se preservar ao longo de toda a vida a autonomia, que é a capacidade de decidir o que eu quero comer, o que eu quero vestir, aonde eu quero ir. Mesmo que eu esteja dependente das pessoas por algumas circunstâncias na vida, preservar a independência é um fator importante para a qualidade de vida, seja em que fase da vida que estejamos. Então o que eu quero trazer hoje são algumas dicas de convivência onde essa autonomia não é preservada, não é estimulada. Então, por exemplo, numa consulta médica, quando acompanhamos um idoso, familiar ou como cuidador, e estando ele com uma demência ou não, respondendo ele às suas perguntas com coerência ou não, muitas vezes com a intenção de contribuir com aquele momento, acabamos respondendo por aquela pessoa as perguntas que lhe são feitas, as indagações, não deixamos que aquela pessoa trave uma comunicação com o seu interlocutor, seja ele profissional ou um outro profissional. Então, num exemplo do profissional, muitas vezes, quando o idoso responde, o familiar responde e o cuidador responde, o próprio profissional não consegue determinar o que está ocorrendo ali verdadeiramente. Então, neste momento, a minha dica é que a gente deixe o idoso se comunicar, seja da forma que ele consegue. Mesmo que suas respostas não sejam verdadeiras, mesmo o que ele venha a declarar não seja real que está acontecendo, mas a gente deixa para um outro momento, posterior ou anterior a essa consulta, se for o caso, de colocar para o profissional o que se passa verdadeiramente. Porque com isso eu deixo essa pessoa se expressar. A gente preserva a sua autonomia, porque naquele momento o que ele está narrando, o que ele está expondo, para ele é verdadeiro. E quando alguém o interpela ou, entre aspas, desmente o que ele está falando, ele não entende porque aquilo está acontecendo. E se naquele momento ele tem algumas perdas e ele não se vê mais como capaz de executar algumas funções, porque isso está presente nele, embora ele não se manifeste, quando eu interfiro, isso se agrava muito mais. Então eu quero trazer aqui o quanto é importante a gente deixar um tempo para a pessoa. E num outro momento a gente se retira, ou telefona, ou pede uns minutinhos a mais nessa consulta, neste momento, para contar realmente o que está acontecendo. Porque a ideia é que, além do respeito que a gente tem que ter por esse familiar e pela pessoa que nós estamos cuidando, porque nesse momento é isso que ele precisa, apenas de cuidado e não de interferências, e no sentido de interferência não de protegê-lo, mas de não deixar ele se expressar, a gente vai estar também estimulando a sua autonomia e a sua capacidade de decidir e de encontrar as palavras para responder da maneira dele o que está sendo requerido. E com essa pequena atitude, as relações interpessoais elas ficam muito mais agradáveis, muito mais leves. Porque é claro que, assim como eu me incomodo com alguém não deixando eu responder, não deixando eu falar aquilo que eu pretendia fazer, o nosso familiar idoso, o nosso paciente também se sente assim. Então a dica é que a gente dê o espaço para ele, seja com a condição que ele tiver. E eu garanto para vocês que a nossa convivência, o nosso dia a dia e a qualidade de vida dessa pessoa será muito melhor, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Até o próximo vídeo.